Olá, amigos, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para a glória de Deus. Estamos aqui para compartilhar sobre esse tema, sobre a segunda parte da a origem, a crucificação, a origem de Jesus Cristo. Então eu e você devemos entender quem é Jesus, por que ele veio, o que ele representa para nós. Então, isso eu quero refletir com você, que o nosso Senhor Jesus Cristo, na primeira parte que eu falei, ele foi estrategicamente feito por Deus para ele vir ao mundo para resgatar o homem. Foi uma profecia, uma promessa que Deus fez. E mostrou ali os profetas Isaías, mostrou a Maria, não, Maria, mostrou também a Eva, que ele ia nascer, ia pisar sobre a serpente. Então Isaías viu o seu governo, Isaías viu o propósito de Deus na vida de Jesus Cristo, a vinda. E nessa segunda parte eu quero falar sobre isso, sobre a crucificação dele, a origem. Então você que aqui é novo no canal, que Deus abençoe agora em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E você que já está aqui comigo, Deus abençoe também em nome de Jesus. E vamos para a glória de Deus, para o vídeo. A Bíblia diz aqui em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz assim, ó: regozija-te muito, ó filho de Sião, aclama, ó filho de Jerusalém, e eis que o teu reino virá a ti. Ele é justo e tem a salvação, humilde e mostrando sobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, o profeta Zacarias profetizou que ele vinha em cima de uma jumenta, ele não vinha em cima de um carro de luxo, um carro de R$ 1 milhão, um Amarok, uma Mercedes, ele não vinha em cima disso, ele vinha em cima de um jumentinho. A profecia, Zacarias falou que ele vinha, o rei vinha sobre o jumentinho. A simplicidade de seu poder estava ali. Então ele entrou em Jerusalém montado em uma jumentinha, que era a profecia de anos atrás, que ele estava vindo e ia acontecer isso. Isaías também, capítulo 53, versículo 7, diz assim, ó: ele foi oprimido e ele foi afligido, contudo ele nos abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Então, na hora que ele levou a cruz, ele estava sofrendo ali, mas ficou calado. Na hora do seu julgamento, ficou calado. Ele não abriu a boca, ele era um cordeiro levado para o matadouro, simples. Então, até as palavras que Jesus mencionou, não falou e não fez, já estava com a profecia escrita que ele ia fazer isso, para cumprir que ele realmente era o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador do mundo. E Isaías também fala sobre mais coisas. Salmo capítulo 22, versículo 1, ele diz, ao músico-chefe sobre, Isaías não, o Salmo, Davi, ele fala sobre isso, Salmo capítulo 22, versículo 1, vou repetir, ao músico-chefe sobre as gelétias, Sara, Salmo de Davi, meu Deus, por que me desamparaste? Porque estás tu tão longe de mim, ajuda. E das palavras do meu abrando, até quando Jesus estava na cruz, o salmista viu ele, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? As palavras saindo da boca dele, aquela angústia que ele estava sofrendo. Jesus, ele falou ali na cruz isso. Então tudo era profecia. A voz, os passos dele, tudo já estava escrito. Os profetas já vinham vendo a crucificação de Jesus, a origem dele, a vinda dele. Então tudo isso se cumpriu. O salmista também ele fala mais, no capítulo 22, versículo 6, porque os cães me cercaram, a assembleia dos perversos me fechou, eles perfuraram minha mão e meus pés. Também o salmista fala que os pés dele, a mão ia ser furado. Então tudo isso é a profecia que ele ia passar, e que ele passou hoje por mim e você. Ele fala mais também, em Isaías capítulo 53, 3, ele diz assim, ele é desprezado e rejeitado dentro dos homens, um homem de dores, familiarizado com a tristeza,
e nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós é tivemos por nada. Quer dizer, até o desprezo também, ele foi desprezado. Isaías disse que ele ia ser desprezado, a face dele, o rosto dele ia ser desprezado pelas pessoas, ia ver como um mendigo, eu posso dizer. As pessoas iam olhar para ele como um mendigo. Ele foi humilhado. Ele está falando da humilhação. O salmista também ele acrescenta mais, em Salmo capítulo 22, versículos 7 e 8, ele diz, aí, todos que me veem, riem de mim para escarnecer, disparam os lábios e a sacodem a cabeça. Ele confiou no Senhor, ele iria entregá-lo, que ele o livre, vendo que ele se deleitava nele. Então as pessoas, o salmista também viu que as zombavam, escarneciam dele, reclamavam dele, insultavam ele. Então eles moeram o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso era profecia de insulto, de humilhação, tudo isso o salmista Isaías e os profetas já vinham falando que ia acontecer. Ele fala mais aqui, ó, no Salmos 22, 18. Ele divide minhas vestes entre si e lança sorte sobre a minha vestimenta. Quando Jesus estava crucificado, eles zombavam e os soldados jogaram sorte, zombando da roupa de Jesus. Também era profecia que até a própria roupa dele ia ser apostada, ia ser jogado em um jogo como se fosse qualquer um. Então tudo isso ele ia passar por quem? Por mim e você. Já era a profecia dessas humilhações. Até a roupa dele foi despojado, foi jogado por mim e você. Ele se desfez dele mesmo para ser servo. Ele saiu da glória de poder, saiu da divindade para entrar no nosso mundo, para dar uma chance a mim e você da salvação. Então isso é importante para mim e você. E ele fala mais, o salmista, Salmo 69, 21, ele diz, eles também me deram fel para o meu alimento, em minha sede me deram vinagre para beber. Então Jesus bebeu vinagre, com profecia também se cumprindo que ele ia beber vinagre. E também no Salmo 16, 10 ele diz, o salmista, porque tu não deixarás minhas almas no inferno, nem farás com que o teu santo veja corrupção. Então, Jesus jamais ia ver o inferno e ver corrupção, ele ia ser ressuscitado. Então, o salmista está falando que a ressurreição existiria. Então, a segunda parte da crucificação da origem, do tema que eu estou falando, é sobre isso. As vestes, os insultos, as humilhações, os pés furados, a mão furada, tudo isso era profecia que estava acontecendo no passado para ele cumprir hoje. E hoje ele morreu, ressuscitou, hoje está à direita de Deus. Então, para que você venha entender que a crucificação de Jesus é isso, ele passou tudo por isso para cumprir aí você, para ter a salvação da vida eterna. Então, o que ele quer de mim e você? Que você e eu creia na promessa dele. Que você creia naquilo que ele colocou no meu coração e na sua vida. Então, coloque isso na sua alma, que Jesus é o nosso Salvador. E obedeça a palavra. Jesus disse que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Eu e o Pai viremos e faremos moradia com ele. Vamos morar com ele. Então, a que ama é aquele que obedece a palavra de Deus, a Bíblia. E hoje os cristãos, as pessoas estão desprezando a Bíblia. Estão abandonando o compromisso com Deus. E Deus não quer isso de mim e você. Deus quer que você confie e acredite que o que o filho dele passou na cruz, que as profecias que eu lhe falei nesse assunto é verdadeiro. E ele é o seu Salvador e o meu Salvador. Então eu estou falando de uma maneira para a gente dar um valor àquilo que ele fez por mim e você. Que a melhor joia do mundo é o que Deus deu a mim e a você, que é Jesus Cristo. É a melhor riqueza do planeta, é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que passa os céus e a terra, mas a palavra não passará. Quer dizer, ele é verdadeiro, ele vai cumprir, ele está voltando. Glória a Deus, ele está voltando do céu para nos buscar. Ele venceu a morte. Da próxima vinda que ele vai vir, ele vai vencer, ele vai destruir a morte. Será o último inimigo da nossa alma, é a morte. Então Jesus ele vai trazer.
e vai destruir. Ele trouxe, venceu a morte e agora vai destruir a morte. E aqueles que seguiram a maldição, que rejeitaram, desprezaram, abandonaram a palavra de Deus, esses vão ser jogados no inferno. Infelizmente, Jesus disse: aquele que crê será salvo, o que não crê será condenado. Nem Deus quer isso, Deus quer que o homem seja salvo, mas pela ignorância, pela falta de fé, de incredulidade da parte dele, ele não vai alcançar a salvação. Então coloque isso no teu coração e valorize a crucificação de Jesus, que realmente foi real e viva e poderosa para mim e você, em nome de Jesus. Então o que eu tenho para dizer para você e para mim hoje, que eu estou aprendendo com você e comigo, que Jesus é verdadeiro e o que ele fez por mim e você vale a pena você sofrer, você passar por luta pelo amor dele, porque ele está voltando e quando ele vier, ele vai te levar para casa, para a mansão que ele fez para mim e você. Então Deus abençoe e até o próximo vídeo. Que o Espírito de Deus abençoe tua vida, abençoe tua família, tua casa. E que deixe o teu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para a próxima mensagem, para que Deus abençoe esse canal para levar para milhares de pessoas no mundo, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe e que o Espírito de Deus guie a sua vida e que o Espírito de Deus oriente a tua casa e que continue firme, que o que ele fez por nós valeu a pena, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe para a glória de Deus.